Olá, eu sou a Mahana, esse é o Mundo de Mahana e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, ó, que é O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Esse livro é dividido em 3 partes e a primeira parte começa contando a história das irmãs Bibiana e Belonísia, de 7 e 6 anos, que moram numa fazenda. E como todas as crianças, elas estão procurando uma arte para fazer. Aí elas resolvem fuçar numa mala velha que a avó delas guarda debaixo da cama. E aí elas abrem e elas encontram uma faca de marfim, com o cabo de marfim. E elas pensam assim, será que tem gosto de colher? E uma delas vai e passa a faca na língua. Aí outra tira bem rápido a faca da língua da primeira e passa na sua também, para ver se tem gosto de colher. E aí o que acontece? Uma delas perde um pedaço da língua e fica muda, e a outra só corta a língua, ela consegue ser suturada e ela recupera a fala normalmente. Mas é muito interessante porque nessa primeira parte o narrador não conta qual delas fala e qual delas não fala. E aí a gente fica tentando descobrir, uma hora parece que é uma que fala, outra hora parece que é outra. Então ele usou muitos recursos narrativos, assim, pra gente não saber quem fala. Mas aí, quando elas ficam adolescentes, um primo delas vai morar na fazenda. E a Bibiana, que é a mais velha, começa a se envolver com ele. E ele é muito politizado, porque naquela fazenda era assim, o trabalhador poderia construir uma casa de barro, não podia ser de tijolo nem de madeira, ele tinha que trabalhar de domingo a domingo na casa, na plantação do dono da fazenda, e nos tempos livres ele podia ter uma horta dele, mas tinha que dar 1/3 da produção para o dono da fazenda, ou seja, escravidão. E o engraçado é que eu achei que esse livro falava dos tempos atuais, mas não é, porque a gente descobre em algum momento que a avó da Belonísia e da Bibiana nasceu escravizada. Então é um pouco depois, algumas décadas depois da escravidão. Enfim, o Severo e a Bibiana começam a ter um romance, ela fica grávida e ele fala, vamos para outro lugar, a gente precisa de uma vida melhor e tal. Aí eles fogem. A Bibiana faz magistério, vira professora, e o Severo se envolve com sindicatos, pensando no direito dos povos e tal. E aí eles voltam para a fazenda original. Aí começa a segunda parte. A segunda parte quem narra é a Belonísia. E vai mostrando como ela se torna uma mulher guerreira, corajosa, que enfrenta os homens, e ela sempre guarda a faca de marfim com ela. E aí o Severo começa a politizar os trabalhadores, falar que era injusto, que eles que trabalhavam na terra, que a terra era deles, e aí ele é assassinado com 8 tiros de balas. Te lembra alguma coisa? Só vou falar uma palavra, Marielle. E aí quando ele é morto, acaba a segunda parte. A terceira parte, quem conta é uma entidade africana, a Santa Rita Pescadeira. E o livro começa no pessoal, vai para o social e depois volta para o pessoal misturado com o social agora. E aí ela vai contando a história de vários personagens, vendo de fora o que está acontecendo com eles, mas ela sabe o que está acontecendo com eles por dentro também. E aí uma coisa interessante é que o dono da fazenda, ele é assassinado e ninguém sabe como nem porquê. E eu não vou contar porque estraga, mas é muito interessante. Eu vou ler uns trechinhos do livro aqui para vocês. Um dia, meu irmão Zezé perguntou ao nosso pai o que era viver de morada. Por que não éramos também donos daquela terra, se lá havíamos nascido e trabalhado desde sempre? Por que a família Peixoto, que não morava na fazenda, era ditadona?
Por que não fazíamos daquela terra nossa, já que dela vivíamos, plantávamos as sementes, colhíamos o pão, se dali retirávamos o nosso sustento? Tá vendo? É a questão social já, né? Mais uma. Eu esqueci de contar, mas a fazenda é vendida, então ela passa de mãos em um certo momento da narrativa. E quando isso acontece, o novo dono montou um barracão de mantimentos, resolveu criar porcos, e quem estivesse disposto a trabalhar teria direito a salário, que as pessoas nunca receberam de fato. Os dias de trabalho eram pagos com a retirada de mercadorias, e ao sair de lá, os moradores terminavam deixando uma dívida maior do que o pagamento que tinham a receber, ou seja, um jeito de manter a escravidão. Os donos já não podiam ter mais escravos por causa da lei, mas precisavam deles. Então foi assim que passaram a chamar os escravos de trabalhadores e moradores. Não poderiam arriscar, fingindo que nada mudou, porque os homens da lei poderiam criar caso. Passaram a lembrar para seus trabalhadores como eram bons, porque davam abrigo aos pretos sem casa, que andavam de terra em terra procurando onde morar. Como eram bons, porque não havia mais chicote para castigar o povo. Como eram bons por permitirem que plantassem seu próprio arroz e feijão, o quiabo e a abóbora. Essa situação aqui é terrível, né? E a gente pode pensar também em como, sei lá, me lembrou como as empresas falam assim, vocês são colaboradores. Não, a gente não é colaborador, a gente é trabalhador, a gente tá lá para dar lucro pro patrão. Nem se compara com a situação dessa população aqui, da população negra nessa época, e até agora, né? Mas a ideia é a mesma. Mais uma. Quando deram a liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada. A mesma escravidão de antes fantasiada de liberdade. Mas que liberdade? Não podíamos construir casa de alvenaria, não podíamos botar a roça que queríamos. Levavam o que podiam do nosso trabalho. Trabalhávamos de domingo a domingo sem receber um centavo. Esse livro tem méritos literários por si só, mas ele também é muito interessante por contar essa parte da história brasileira que a gente precisa conhecer porque ainda está acontecendo. A gente precisa mudar, a gente precisa se conscientizar e fazer alguma coisa para mudar. Então o livro literariamente é ótimo, você devora, porque a leitura é muito agradável, a escrita é maravilhosa e o tema também é muito importante nessa conscientização. Gostei muito e recomendo. Era isso, espero que vocês tenham gostado.